Olá, meus amigos, muito bom dia, sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal do NEP Honório Abreu. Paz e bem a todos os corações que já reconhecem em Jesus Cristo o caminho, a verdade e a vida. Se esta é a primeira vez que você vem ao nosso canal, por favor, em gostando do conteúdo, mas apenas se gostar, não se esqueça de se inscrever. O nosso plano era alcançarmos 1.500 inscritos ainda este ano. Nós viajamos, deixamos conteúdos gravados e, para nossa surpresa e alegria, já estamos com 1.700 inscritos. Portanto, eu acredito que é o momento de mudarmos a meta. Que tal atingirmos 1.800 corações unidos nessa proposta de bem, nessa proposta de aprendizado, nessa proposta de crescimento espiritual? E nós contamos com você para isso. E tanto para você que chega pela primeira vez, quanto para você que já está conosco há mais tempo, se a mensagem, se o estudo de hoje fizer sentido ao seu coração, e apenas se fizer sentido e apenas se for válida, por favor, não se esqueça dos nossos 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Afinal de contas, o crescimento da tarefa depende de você. Hoje é segunda-feira, é dia de continuarmos as nossas reflexões, o nosso aprendizado em torno de O Livro dos Espíritos. Essa aqui é a obra que abre, que descortina a doutrina de mais alto Evangelho redivivo para os nossos corações. Mas, retornando de férias, antes de iniciarmos as nossas reflexões, de iniciarmos os nossos estudos, vamos aqui ler os comentários daqueles que estiveram conosco sexta-feira, meditando em torno da obra Sinal Verde. A Margarete Zebral, a nossa amiga que é de Conselheiro Lafayette e hoje mora em Caldas Novas, na Bahia, se eu não estiver enganado, colocou para nós: bom dia a todos. Verdade, nós somos parentes de um outro e também somos difíceis para eles. Sempre temos que nos colocar no lugar do outro, paz e luz. Amém, minha irmã. A linda Marta Vasconcelos, se eu não me engano é de Patrocínio, gratidão sempre, obrigado, minha irmã. A Gladys Ferreira Braga, de Machado, Minas Gerais, bom dia, colocou para nós um final de semana abençoado, com muita calma com os nossos parentes difíceis, que a vida seja abençoada e que nós tenhamos calma com os nossos parentes difíceis. A Lúcia Helena da Silva nos desejando feliz Páscoa, minha irmã, feliz Páscoa a todos. A Cissa de Praia Grande, São Paulo, bom dia, minha irmã, está sempre aqui conosco, sempre presente. Maria Tereza Martins nos desejou uma feliz Sexta-feira Santa. Nós agradecemos aqui esses votos de paz e bem e desejamos um grande abraço no seu coração. O Pedro Eduardo Martins, nosso amigo de Frutal, bom dia. E o Hamilton Martins, o nosso amigo aqui de Patos de Minas, bom dia. Pois bem, no Livro dos Espíritos nós estamos no capítulo 4, conversando sobre a pluralidade das existências. Hoje nós vamos a partir da pergunta de número 185 e o codificador Allan Kardec indagará dos benfeitores amigos. As condições físicas e morais dos seres vivos em cada globo são sempre as mesmas perpetuamente? A gente sabe que existe a lei do progresso, né? O progresso é uma lei, a gente vai estudar isso mais a fundo na questão das leis do terceiro livro, que fala conosco sobre as leis morais. Mas, então, se o progresso é uma lei, a gente já consegue aqui entender um pouco mais da resposta que os espíritos, especificamente, que os espíritos vão nos dar sobre essa pergunta. Eles vão dizer: não, os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso por um estado inferior, e a própria Terra suportará uma transformação semelhante. Ela está suportando uma transformação semelhante. Nós estamos saindo de um orbe em caráter provacional e expiatório, estamos indo para um orbe regenerado, com todas as dificuldades, todas as dores desse nascimento, desse parto. Tornar-se-á, continuam os espíritos, um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons, porque o mundo é classificado de acordo com a condição dos seus habitantes.
Então nós ainda somos espíritos em caráter provacional e expiatório que estamos buscando nos regenerar. E o codificador ele comenta: é assim que as raças, lembrando que era o termo utilizado naquele momento, né, colocava esse termo raças, mas odiernamente a gente sabe que não são raça, né, vamos colocar assim, nós pertencemos todos à raça humana, mas nós vamos ler o texto entendendo o momento histórico que o texto foi vivido. O Allan Kardec estava sendo preconceituoso? Não, era o termo utilizado naquele momento. Precisamos atualizar o Livro dos Espíritos? Também não, porque a gente sabe o contexto histórico que ele foi escrito. E a gente sabe que essa palavra hoje em dia não se aplica mais, porque nós temos outros conceitos, outros conhecimentos. O belo da doutrina ter o seu caráter científico no seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião é a questão de progredir, de avançar. Né? Então faço aí esse breve comentário para que não haja uma interpretação incorreta. Então é assim que as raças que povoam hoje a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras mais atrasadas. Pois bem, pergunta 186. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Pergunta muito boa. E os espíritos irão responder sim. E esse próprio envoltório torna-se tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Então já se libertaram das questões da matéria densa. Né? Então eles estão ali com o envoltório perispiritual, não estão mais afeitos às questões da matéria densa e é muito puro. É algo tão lindo, tão belo que a gente tem até dificuldade em descrever em palavra. E aí tem a 186A. Kardec continua a indagar. Resulta daí, ao que parece, que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e aquele dos espíritos puros. E os espíritos vão responder, ele está perguntando, né? E os espíritos vão responder. Essa demarcação não existe. A diferença que se desfaz pouco a pouco torna-se imperceptível, como a noite que se desfaz aos primeiros clarões do dia. É aquilo que a gente fala, a gente pode aqui ampliar. A evolução ela não dá saltos, ela vai acontecendo paulatina e gradativamente. Então, de um estado evolutivo para o outro, não há essa percepção, essa sensação de interrupção. Acabou agora, começou agora. Não é algo que vai se tornando um comportamento costumeiro, que então se percebe que é um caráter evolutivo. Mas a evolução ela não dá saltos. Por que eu estou falando isso? A gente conversou aqui que nós estamos saindo de um mundo de caráter provacional e expiatório para um mundo regenerado. Mas não vai ser dormir num mundo de provas e expiações e acordar num mundo regenerado. Não é isso. Os comportamentos vão mudando, o que era aceito não é mais aceito, o que era visto como normal, usual, não é mais visto dessa forma, e aí com o tempo, com calma, com paciência, gradativa e paulatinamente, nós vamos vendo a evolução acontecer. Pergunta 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. Ela é mais ou menos etérea, a gente já conversou isso quando a gente falou do perispírito. Passando de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que um relâmpago. O que eu acho interessante, o que eu acredito ser interessante nós comentarmos aqui? Quando Jesus encarnou no nosso planeta, ele precisou obedecer essa lei. Então ele precisou revestir-se nessa questão perispiritual da matéria do nosso planeta. Então veja a grandeza deste espírito. Não, um espírito puro, um puro espírito que já estaria nesse estado da questão etérea perispiritual, que ele precisa se revestir da matéria do nosso planeta, da matéria própria do nosso planeta para encarnar entre nós. Tanto que eles falam que o processo para a encarnação do Cristo, os espíritos, a literatura séria, subsidiária, fala que esse processo para o Cristo encarnar entre nós foi de mais ou menos 1000 anos. Para que ele pudesse se revestir, para que ele pudesse se
Habituar é uma palavra complicada, mas é porque eu não estou encontrando outra aqui, para que ele pudesse, aspas, aspas, habituar-se à densidade desse planeta. Então foi um processo não tão fácil, foi um processo que nós reputamos, claro, que para as potestades espirituais é um processo que, com o conhecimento que eles têm, ele se reveste até de certa, aspas, aspas, simplicidade, mas que para nós entendemos que é um processo profundamente complexo. E a última pergunta que a gente vai ver hoje, porque depois ela vai ter um comentário de Kardec, que é um texto extenso, e a gente vai deixar para a semana que vem, é a 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que a outro? E a resposta: os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda parte. Porque aí é uma questão de pensamento, é uma questão... como é que eu vou? Mais uma vez, faltam-nos palavras para explicar, a gente não consegue explicar essa questão dos espíritos puros. Mas o pensamento deles é, eu quero tratar o gato, porque ele já não tem mais essa questão que aprisiona a matéria densa. Né? A velocidade do pensamento deles é algo... velocidade de expansão, a velocidade de presença é algo que a gente não consegue descrever. Né? Então a gente está... Se eu virar e falar assim, olha, eu quero ir para tal mundo, né, enquanto eu estou desencarnado, a minha densidade espiritual não vai permitir isso. Né, porque eu sou um espírito de evolução moral mediana, medíocre. Agora o espírito puro, ele vai falar, olha, eu pensei, raciocinei, quero estar em tal lugar. Ok. Né? Essa mobilidade é praticamente a mobilidade do pensamento. Eu fico assim divagando, mas é porque é bem difícil explicar isso, porque eu não consigo entender. Mas é algo surreal e que com o tempo, com muita paciência, com muito trabalho, com muita tranquilidade a gente vai atingir. A gente para por aqui. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, coloque aí nos grupos de estudo das suas casas espíritas. Obrigado a todos que estiveram conosco enquanto nós estávamos viajando e deixamos os estudos preparados. Meu nome é Uriel Augusto, vou ficando por aqui e até quarta-feira com a nossa reflexão em torno da obra Caminho, Verdade e Vida.